Olá a todos, daremos sequência ao nosso curso de Introdução à Informática e Windows 7, falando agora sobre programas maliciosos, os conhecidos malware. Os malware a gente pode dividi-los em vírus, worms, cavalo de Troia e spyware. O vírus, normalmente chama antivírus para que combate todos esses programas maliciosos. Mas, na verdade, o vírus é um tipo de malware. Então, a gente pensa em malware e dividido nas opções. Bem, o primeiro malware que a gente vai falar é sobre vírus. A característica do vírus é que eles infectam através de um hospedeiro e se replicam. Bem, vírus de computador é uma analogia ao vírus que ataca o nosso organismo, né? O vírus biológico. Como é que funciona? Como é que o vírus biológico ele infecta? O vírus não é capaz de se autoduplicar, né? Se proliferar sozinho. Ele precisa de uma célula hospedeira em que ele, lá nessa célula que ele invade, ele através do uso do RNA da célula, etc., ele consegue se replicar. Então, o vírus precisa de um hospedeiro. Então, por analogia, a gente fala que o vírus do computador, que é um programa, ele infecta um arquivo e, através desse arquivo, vai se proliferando no computador. Esse é o vírus. Mas há também os conhecidos worms. No caso do worms, é como se fosse fazer uma analogia à bactéria, pois a bactéria não precisa entrar numa célula para poder se replicar. Assim também como o programa worms, é um programa malicioso, né? Ele não precisa de um arquivo para se replicar, ele se replica sozinho. Ele invade o computador e começa a se autoproliferar nesse computador, é os worms. Temos o cavalo de Troia. O cavalo de Troia, na verdade, ele não se replica. Ele é um só, ele é instalado na máquina do usuário, é um só e não vai se replicar. Só que o que faz o cavalo de Troia? Ele, fazendo uma analogia à lenda do cavalo de Troia, lá na guerra entre Esparta e Troia, né? Em que Troia é invadido através, quer dizer, os espartanos se infiltram num cavalo, e o cavalo imagino que seja um presente, né? E o cavalo é colocado na cidade, e os espartanos saem do cavalo e desativam a segurança da cidade e invadem a cidade. É basicamente o que o programa malware Cavalo de Troia faz. Ele é instalado na máquina do usuário, desativa a segurança, então pode-se fazer coisas erradas através desse computador. Okay? É a ideia de criar micro zumbis, porque o micro fica dominado pela pessoa mal intencionada e o usuário nem sabe que a máquina dele está com o Cavalo de Troia. Ok? Em cor amarela aqui eu botei o spyware. Por que eu botei spyware em amarelo? Porque na verdade ele pode ser tanto um programa malware, como também apenas um programa que não vai fazer mal ao computador. O que esse programa faz? É um programa espião. Ele coleta informações. Essas informações podem ser com intenção má, que seria, de repente, pegar senhas do usuário de banco, etc. Ou apenas o programa é só para alguma empresa que deseja ver o perfil dos clientes. Quer saber o que ele costuma assistir, o que ele vê. Então, esse programa spyware ele vai coletar o comportamento do usuário. Então, não chega a ser mal, apenas com fim comercial. Mas ele também pode ser um programa para roubar informações importantes do usuário. Bem, eu coloquei outros termos aqui para a gente conhecer, como phishing. Que seria phishing? Ou phishing, desculpa. Phishing seria o estelionato através de sites falsos ou serviços falsos. De repente o usuário coloca um site falso, ou de repente um formulário falso, etc., com intenção de cometer estelionato. Então, phishing seria então esse estelionato, ok? Adware. Adware é um programa que baixa, ou programas, né, que baixam propagandas e anúncios em programas ou serviços da web. A maioria irritantes, e alguns apontam para URLs falsos e propagandas enganosas. Isto é, você tem ao lado de um site na internet, você vê algumas telinhas com propagandas e anúncios, ou serviços da web, são chamados adwares. Isso, como eu coloquei, são bem irritantes mesmo, aquelas informações do lado, que você não deseja, né?
Alguns são até falsos, mas falsos e propagandas enganosas. São os adwares. Scam. Scam é do inglês, né? Golpe, vem de golpe. Golpes pela internet, golpes pelo celular, golpes do e-mail, enfim. Tudo que a gente classifica como golpes, a gente pode chamar de scam. Hoax. Hoax são boatos. Eu botei até na cor verde, porque, na verdade, os boatos em si não trazem grande mal, não. Mas a pessoa vem colocar uma notícia absurda, mentirosa, tipo assim, como já havia colocar, dizendo que a ponte de Niterói estava rachada e que as autoridades viam isso, não tomavam nenhuma providência. Na verdade, as divisões que tem na ponte de Niterói são intencionais, justamente devido à vibração do vento, a própria estrutura com o tempo esquenta, vai se dilatar. Enfim, são importantes essas rachaduras na ponte de Niterói, justamente para ter um espaço de movimentação da ponte. Bem, então são boatos, as pessoas inventam uma notícia ou diz que alguém morreu, enfim. Tudo que são boatos a gente chama de hoax na internet. Spam. Spam são aqueles e-mails indesejados que entram na nossa caixa postal. Algumas empresas nos perturbam enviando esses spams, né? Esses e-mails indesejáveis. A gente pode, de repente, criar uma regra para de forma vá direto para a lixeira. É conhecido como spam. Pop-up. Pop-up são publicidade indesejável que se abrem ao visitar páginas. Isto é, alguns sites colocam, logo quando você abre o site, para abrir uma janelinha dando alguma informação. E chama isso de pop-up. Tem como a gente configurar o nosso browser. Browser é o Windows Explorer, é o Google Chrome, enfim, é o nosso visualizador da internet. A gente pode programar, ajustar o nosso browser para impedir a abertura desses pop-up, que são publicidades indesejáveis. Né? Seguindo em frente, bem, iremos falar um pouco sobre extensões. Eu coloquei as extensões perigosas, algumas para ficar atento, outras de baixo perigo. Extensões para ficar atento são as extensões ESE, COM, BAT, OCX, VBS. Bem, se nós vamos instalar essas extensões, temos que saber se o site é confiável. Que podem ser extensões de programas que a gente deseja instalar na nossa máquina, mas pode ser um executável para instalar um cavalo de Troia na nossa máquina. Então tem que ter cuidado para saber se o site é confiável. Extensões de baixo perigo são os arquivos de programas de escritório, como exemplo Word, Excel. Eles podem conter vírus, mas são vírus chamados vírus de macro, né? Mas não são menos perigosos que os vírus executáveis que eu mencionei anteriormente. E outras extensões de baixíssimo perigo são arquivos de TXT, arquivos de foto. Dificilmente você vai ser contaminado por esses tipos de extensões. É muito raro vírus com arquivos de imagem ou .txt. Não é feito normalmente vírus para esse tipo de arquivo. Bem, iremos agora começar o nosso curso de Windows 7, que será na nossa próxima aula que iremos fazer o estudo propriamente do sistema operacional. Bem, terminamos nossa aula por hoje. Um grande abraço a todos.